Leia a Bíblia em um ano. Ontem nós chegamos a uma marca de 100 dias e graças a Deus, nós estamos hoje aqui para dar continuidade na leitura. Hoje é o dia 101º da nossa leitura. Nós estamos lendo a carta aos Coríntios, a primeira carta, né? Nós já aprendemos que tem mais do que duas cartas aos Coríntios. E nós vamos ler o capítulo 12 hoje. Um assunto muito pertinente aos dias de hoje. Né? Paulo vai falar sobre dons espirituais. Ontem a gente viu também alguns assuntos importantes sobre instruções que Paulo deu aos irmãos de Coríntios, que a gente pode aprender bastante a questão dos nossos dias de hoje, das nossas reuniões, né? Essas assembleias, né? Porque a igreja, a origem da palavra é eclesia, né? Reunião, assembleia. Igreja não se faz com uma pessoa, né? E também igreja não tem quatro paredes, né? Igreja tem, eu falo, tem duas pernas, né? Ou seja, são pessoas reunidas. O templo sagrado do Espírito Santo somos nós, né? Onde todos nós reunimos e ali, né, Deus vai se fazer presente. De que forma nós devemos nos reunir, como nós podemos ser instruídos. Da mesma forma que Moisés estava instruindo, né, o povo através de Deus, né, instruindo o povo no deserto para poder começar, né, a eles atravessarem o Rio Jordão e tomarem posse da terra prometida desde a primeira aliança, né, feita com Abraão. Moisés está relatando isso. Agora Paulo, na sua carta aos Coríntios, está instruindo também os irmãos ali daquela igreja, né, aquela igreja portuária. Então, abra sua Bíblia comigo e vamos ler o capítulo 12, transcorrer essa leitura aqui. Então, quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Vai falar acerca dos dons espirituais e diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, ídolos mudos, tá? Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer a conselhos sábios. A outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Inclusive, essa é uma dúvida que algumas pessoas me falam, né, a respeito do dom de língua, né, e está falando aqui dos dons espirituais. E é interessante que Atos capítulo 2, se a gente tiver a oportunidade, né, espero que Deus nos tente até lá e a gente consiga ler, a gente vai ver que, de repente, ou seja, eles não estavam buscando, o Espírito Santo desceu com poder e eles começaram a falar em línguas porque havia outros povos ali. E todos entenderam o que Pedro e juntamente os apóstolos estavam pregando.
O que é interessante é que se o Espírito Santo de Deus dá o dom de você falar em línguas, esse dom ele sempre está acompanhado em ter um dom de alguém interpretar aquilo que está se falando. Não há sentido em falar em línguas se não tiver entendimento daquilo que se está falando. Continuando, versículo 12, um só corpo com muitas partes, né? Olha que interessante, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com a relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns somos escravos, alguns são livres, mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, eu não sou parte do corpo porque eu não sou a mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouvirão? Se o corpo todo fosse orelha, como sentirão o cheiro de algo? Versículo 18, mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Uau! Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres e depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos poder de fazer milagres? Todos temos dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejam intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Bom dia, irmã Cida. Deus abençoe, irmã. Olha que importância, né? Qual é a dificuldade, nós humanos, que temos em relação aos outros irmãos, né? Paulo está instruindo aqui a relação entre nós, da igreja, entre o corpo de Cristo. E ele faz uma correlação, né, entre o corpo físico, né, que é o seu, o meu, que tem várias partes, vários membros, inclusive aqueles até que você e eu não vemos, né? Que faz parte dentro da nossa célula, dentro de coisas que têm a sua devida importância e que, inclusive, precisa ter mais cuidado, inclusive, com essas partes que a gente até não consegue visualizar, e ele faz essa relação com
atividade, com a função de cada um dentro da igreja, dentro desse corpo de Cristo. E é interessante porque, na prática, a gente vê no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, né, nas nossas assembleias, na igreja, que muitas vezes as pessoas querem fazer a função uma da outra. Irmãos, cada um tem uma função dentro do corpo. É por isso que se torna algo tão poderoso. O corpo, ele é tão perfeito na sua criação. É só olhar um bebê quando nasce. Ele é tão perfeito na sua criação, né, que se você fizer o estudo da fisiologia na medicina, tudo está integrado. Tudo é integrado. E é o que Paulo está dizendo aqui, através do Espírito Santo. Então, essa é aqui uma grande advertência que a gente deveria ler diariamente e meditar diariamente. Qual é o problema que você e eu temos em relação ao irmão? Sabe? Olha para si. Examine-se, pois, né, como ele instruiu na ceia. Examine você a si próprio, né, e faça a sua função para servir a esse corpo. E mais do que outros, que cada um possa vir fazer parte desse corpo e cada um ter a sua função. Eu acho que com certeza essa passagem ela nos instrui muito para como lidarmos, né, no dia a dia, conjuntamente com os irmãos na igreja, para a gente ter um corpo ativo, para que o amor de Jesus resplandeça, né, e a luz, o sal, ele dá sabor e resplandeça ao mundo. Que vontade as pessoas querem ter para fazer parte do corpo de Cristo, né, da igreja, se muitas vezes nós temos, né, problemas de dificuldade de se relacionar. E aí ele vai falar que tudo isso é importante dentro da função, mas é como se cada órgão tivesse algo único entre todo membro. E ele vai falar isso porque essa é a essência de Deus em capítulo 13. Essa é a essência. Deus é o que a gente vai falar. Versículo 13. Se eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, mas se não tivesse amor, a gente achou aqui a resposta, seria como um sino que ressoa em um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo conhecimento, e se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada seria. Versículo 3, se tudo que eu tenho aos pobres, até entregasse o meu corpo, se desse tudo que tenho aos pobres, até entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é paciente. Olha, será que o verdadeiro amor, o amor ágape nosso, né? O amor sem interesse, é esse amor que a gente tem, né? Um amor, ele é racional, ele não é sentimental. Porque pelo sentimento, a gente muitas vezes quer até matar outra pessoa. Por isso que o amor, ele é submissão. E o versículo 4 de capítulo 13 vai nos ensinar o verdadeiro amor. O amor, primeiro, ele é paciente. Você tem paciência? O amor, ele é bondoso. O amor, ele não é ciumento e nem presunçoso. Ele não é orgulhoso e nem grosseiro. Ele não exige que as coisas sejam de sua maneira. Eu gosto muito disso porque a gente vive num mundo muito egoísta. E aqui ele fala, em outras versões, o amor ele não busca os seus próprios interesses. E o que eu tenho visto é justamente o ao contrário.
Não exige que as coisas sejam de sua maneira. Ele não é irritável, ele não é rancoroso, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Versículo 8: um dia, profecia, línguas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E é interessante porque enquanto Jesus não vier, eu preciso de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu tenho uma convicção, né, que eu espero que vá acontecer. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A esperança está ligado com a fé, como eu acabei de citar. É algo que eu acredito que vai, que eu espero, tenho paciência. Depois que vier Jesus, depois que eu vier ao encontro, eu vou precisar de mais fé? Não. Eu vou precisar de esperança? Também não, porque já aconteceu. Mas o amor, sim. Outra parte das Escrituras, você vai dizer que Deus é amor. Deus é espírito e Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu filho. O amor de Deus, ele é incompreensível e nos constrange para mostrar para mim e para você que o amor é um amor de graça, que ele paga, mas ele é de graça. Ele te justifica. Você é justificado e eu por fé. Nós temos fé e ele nos justifica. Da justiça que deveria cair sobre nós. A condenação que deveria cair sobre nós. Mas nós somos já justificados porque a gente acredita nele e acredita que veio da graça dele e não pelos nossos méritos. Capítulo 13 de 1 Coríntios é muito bom, mas você diz para mim e eu digo para mim, como desenvolve esse amor. E é interessante que eu tenho uma frase que eu falo que o amor que a pessoa tem ao próximo, ele termina porque ele começou terminando em mim. Se eu não consigo amar o próximo, esse amor verdadeiro, esse amor ágape, se a pessoa não consegue amar o outro, é sinal que esse amor começou a terminar nele. Porque a pessoa só pode dar aquilo que de fato ela tem. Então, muitas vezes você vê alguns comportamentos errôneos ou diferentes, é porque é aquilo que ela tem dentro dela que ela está entregando. E é interessante que isso não vem de nós, é dom de Deus. O Espírito Santo, que tem seus frutos em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é que nos produz dentro de nós. E não tem como, a não ser orando, lendo o que a gente está fazendo, jejuando, cantando louvores, colocando para dentro da gente. Você só entrega aquilo que está cheio. A palavra de Deus diz que o coração fala, a boca fala, na verdade, que o coração está cheio.
O que está cheio dentro de você é o que você está entregando. Então vamos nos encher de Deus. E essa é a maior e melhor prática que a gente pode fazer, é se relacionar com Deus. Como Moisés fez, estava advertindo, falando com os irmãos, né, com o povo no deserto, como Paulo está instruindo os irmãos da igreja. Precisamos nos encher de Deus, né, se relacionar com Deus. E a fé vem pela ouvir, né? Ouvir o quê? A palavra. A fé vem pela palavra e a palavra vem pelo ouvir dela. Capítulo 14 de 1 Coríntios é o nosso último capítulo. Ele vai falar sobre os dons de línguas e profecias. A gente vai entender um pouco mais no capítulo 14, versículo 1, diz que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. O que é profetizar? Não é você olhar o futuro, né? Profetizar é falar de Deus. Muitas vezes a gente tem um equívoco da palavra, né? Você pode ser uma profetisa, mulher, você pode ser um profeta, homem, de falar das coisas de Deus. É sobre isso. Na maioria das vezes, inclusive, os profetas eram assim. Versículo 2. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala a verdade ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Versículo 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, o que isso os ajudaria? O que isso ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia, um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou harpa, precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês, se usarem palavras incompreensíveis. Como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento? Há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentido. Há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentidos. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que vocês estão ansiosos para ter dons espirituais, busque os dons que fortalecem a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar, pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois, se oram em línguas, meu espírito ora, mas não entende o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei em espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois, se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que vos estão dizendo? Vocês não darão graças? Muito bem, mas não fortalecerão aqueles os que o ouvem. Dou graças a Deus, porque falo em línguas, mas qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal. Mas sejam maduros no entendimento, pois as Escrituras dizem:
falarei a este povo em línguas estranhas, por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Versículo 22. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. Profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem ouvirem e todas falarem línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas, se todos vocês estiverem profetizando e os descrentes ou pessoas que não entenderem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Os dons espirituais no culto, versículo 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, o outro interpreta o que for dito. Tudo que foi feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, deve permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e a outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos profetizam, terão sua vez de falar um depois o outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito. Podem falar um por vez. Versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem. Ó, até grifar. Versículo 33. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz com todas as reuniões do povo santo. Né? Ordem e decência no culto. Né? Deus vai falar sobre isso. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser aos quais ela foi entregue? Se alguém afirmar ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseie profetizar e não proíba o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Né? Olha, Paulo então está instruindo aqui aos irmãos de Coríntios, né? Muito se falou sobre dons, sobre o exercício, né, de fazer aplicar esses dons espirituais, né? Hoje a gente ficou muito nessa leitura, né? Paulo instruindo e ele dando justamente as instruções, né? Que a mulher fique em silêncio, que as línguas se falarem, que haja ordem e que haja tradução, né? Muitos me perguntaram, Marcos, mas aí como é que é falar em línguas? Como tiveram dúvidas, né, sobre alimentação e tudo mais. Existem muitos estudos para poder nos embasar sobre isso. Tá? O fato é que aqui o nosso tempo é para a leitura da Bíblia. Né? Existe o panorama bíblico, ou seja, um resumo também, sobre cada um desses livros que eu estou procurando fazê-lo. E então eu gostaria
que você e eu pudéssemos compreender, né, sobre a ordem e a decência das reuniões e sobre como nós devemos nos relacionar em relação à função de cada membro do corpo, né, é o que Paulo está instruindo. E a gente então encerra aqui, né, a nossa leitura, e geralmente em média nós temos 30 minutos, né? As cartas aos Coríntios eu tenho estendido um pouco mais, mas meu compromisso é em a gente procurar ter entendimento sobre a palavra de Deus. Vamos orar então para a gente finalizar a leitura de hoje. Pai querido, maravilhoso és o Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Nós, nesse momento, queremos nos curvar diante de Ti, colocar a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma diante do Senhor, para agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós abrirmos as Sagradas Escrituras em nossa língua. Ajude a podermos compreender a Sua vontade sobre as nossas vidas e, mais do que isso, exercê-la com obediência ao Senhor. Pai, os inimigos, pessoas que querem nos ver mal, que o Senhor esteja diante da vida deles também, que nós possamos ter o amor juntamente com aqueles que nos perseguem também. E nós pedimos então a Tua proteção divina, Pai, que o Senhor livre-nos do mal e que nós possamos alimentar o nosso espírito para que o fruto do Teu Espírito seja testemunhado com o nosso espírito, para que as pessoas enxerguem quem é o Senhor através de nossas vidas, mas para a glória do Senhor e não a nossa. Te agradecemos por termos a carta aos Coríntios, Pai, onde nós podemos ter a compreensão de como podemos viver a nossa vida entre os nossos irmãos, Pai. Ajude-nos, nos perdoa, que a Tua misericórdia nos renove e que possamos compreender isso e agirmos conforme a Sua vontade. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo pão de cada dia, pelo suprimento que o Senhor nos dá. Perdoe pela falta de fé que nós temos no Senhor, falta de confiança. E muitas vezes queremos nós sermos capazes das nossas própria salvação, inclusive, Pai. Nós somos incapazes e queremos declarar dependência no Senhor. Abençoe todos os irmãos que aqui vão estar passando para acompanhar essa leitura diária. Esteja cuidando e suprindo a necessidade de cada um conforme a Tua vontade. E no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, Cida, ou quem está aqui, né, acompanhando, e você que esteve aqui, está aqui. Então, vai aqui sempre o meu recado no final de cada leitura, né? Que Deus continue te abençoando e te encorajando a estarmos aqui, né, no encontro diário da leitura. Tem sido bênção para mim. Eu acredito que também para você. Conhecer, né, acompanhar e conhecer a vontade de Deus. Deus nos sustentou 101 dias de leitura, se Deus assim permitir. Amanhã estaremos lendo, né, o dia 102 e concluindo essa carta. Amanhã são 2 capítulos, apenas 15 e 16, da carta aos Coríntios, e nós voltamos então, né, para lermos o livro de Josué.
né, a tão esperada entrada na Terra Prometida. Nós vamos ver, né, o que Deus fez, né, a maravilha que Deus fez com esse povo. Mas a gente vai conhecendo todo o desenrolar da história, e o grande resgate é Cristo Jesus, né? A grande revelação da obra-prima de Deus é Cristo Jesus, para que nós pudéssemos viver na eternidade juntamente com Ele, para que nós temos essa esperança disso. Então eu quero te convidar a continuar aqui comigo. E se você ama alguém, né, até mesmo aquela pessoa que, sei lá, que talvez você nem imagine, talvez, gostaria que ela estivesse aqui conosco, então eu convido a você a compartilhar, né, e a chamá-la aqui para estarmos lendo diariamente. A leitura do dia 100 vai aparecer aqui na tela. Você pode clicar e voltar para ler, né, o dia que se é que você perdeu. Para você ser notificado dos vídeos aqui, você tem uma imagem minha no final do vídeo aqui. Você clica, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí toda vez que eu subir um vídeo novo, você é notificado para poder estar acompanhando, né, as novidades que aqui aparecem no canal. Tá bom? Na descrição desse vídeo tem bônus aqui. Tem um bônus, né? Eu estou permanecendo com bônus sobre a comida, né? Comer carne é ou não permitido nos dias de hoje. Lá tem um pouco do estudo falando sobre isso. E quem sabe eu consigo colocar outros bônus. Você quer receber alguns bônus, panorama bíblico, livros que eu escrevi, né, e futuros livros que eu estou escrevendo? Você quer receber o certificado da leitura bíblica? Eu estou colocando aqui a descrição. Você pode clicar e ir para uma página que lá vai ter mais informações da página e você pode assinar. Você faz assinatura mensal e você vai entrar então numa plataforma. O valor é um valor simbólico. Ali você vai ter todo esse conteúdo da leitura bíblica organizado ali. Você vai poder acompanhar, você vai poder rever quantas vezes quiser. Ali vai ter bônus que eu estou colocando. Ali vai ter panorama bíblico e eu vou estar te enviando na conclusão do curso, né, alguns presentes para você, livros, enfim, para você se aprofundar mais. Então fica aqui meu convite para você clicar na descrição, caso queira, e assinar a leitura bíblica diária de uma forma mais rica para você. Com esse dinheiro você está abençoando a obra e o ministério que eu estou fazendo aqui. E a minha ideia é, irmãos, continuar me dedicando mais e mais e mais para ficar 100% do meu tempo dedicado a poder servir. Espero que tenha sido uma bênção, tem sido bênção na sua vida, o que Deus tem feito, o poder do Espírito Santo tem feito na sua vida, tá bom? Bom, nos vemos então amanhã, se Deus assim permitir, nesse encontro diário aqui. Tchau, tchau, até amanhã, se Deus permitir. Deus te abençoe.